escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá pessoal, tudo bom? Com vocês? Como é que estão aí passando a quarentena, né? Ficando dentro de casa, né? Difícil, né? Mas logo passa, né? E o bom é que a gente vai estar agora estudando um pouquinho a Palavra de Deus, né? Um tema muito interessante para a gente, né? Principalmente para vocês jovens, né? Para quem não se lembra, a gente está na lição número 6, né? O tema é o que é ser puro, né? E o texto básico, né, está em Salmo 119, versículo 9. Um texto bem conhecido, né? E que fala muito a vida de vocês, adolescentes, né? Diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então, o salmista começa com uma pergunta, né? De que modo, né? De que forma, né, o jovem pode guardar puro o seu caminho? Né? E ele dá na segunda parte a resposta. A gente vai ver exatamente o que ele quis dizer aqui nesse texto. Né? O primeiro ponto que a gente tem que pensar, né, é o que significa ser puro. Né? O versículo faz uma pergunta, né? De que modo o jovem pode guardar puro o seu caminho, né? Se você, obviamente, não entende o que quer dizer ser puro, né? O conceito de puro, né? Você não vai entender o que o salmista quis falar, né? Quando a gente fala de puro, né? E acho que o melhor lugar para a gente buscar entender o que é a palavra puro é no dicionário, né? Vocês são estudantes, né? E certamente vocês fazem uso do dicionário no dia a dia da escola de vocês, né? E quando a gente pega o dicionário, a gente vê lá que puro quer dizer sem mistura, sem alteração, sem impurezas, límpido, transparente, sem manchas, limpo. Tem outros significados, né? Mas esses são o que nos interessa agora, né? Então, quando eu falo de algo puro, eu estou falando de algo que é sem mistura, algo que não se junta com outras coisas, né? É algo que não tem impurezas, é algo que se porta de forma transparente, sem manchas, né? E, de certo modo, essa tem que ser a vida do cristão, né? O cristão é aquele que, embora ele viva no mundo, ele não se mistura com as coisas do mundo, né? É aquele que busca viver sem impurezas, né? sem se contaminar com as coisas que o mundo traz, né? Ele tem que ser transparente na sua relação com Deus, na sua relação com os pais, na sua relação com os irmãos da igreja, né? Ele tem que buscar ser limpo, né? É lógico que nós somos pecadores, nós pecamos, né? Mas nós temos que buscar então o perdão de Deus para que a gente viva de forma que agrade ao Senhor, né? Então, quando eu trago esse conceito de puro ou de pureza para o texto bíblico que nós lemos, né? Eu tenho ali que a pureza é o padrão de Deus para todas as áreas da nossa vida. Significa que Deus ele estabelece sempre um padrão para todas as partes da nossa vida, né? Então há um padrão de comportamento na sua relação com seus pais, há um padrão de comportamento que é exigido na sua relação com seus irmãos, né? Com seus irmãos da igreja, com seus amigos na escola, com tudo aquilo que você faz, né? Então, quando o salmista fala de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, ele está falando qual que é o padrão de conduta, né, de agir que o jovem deve utilizar para que o caminho dele seja puro, para que não haja contaminação na sua vida, para que a sua vida seja transparente, sem mancha, límpida. Quer dizer, é essa a ideia que o salmista coloca. Há um padrão que Deus
coloca para a nossa vida, né? Um padrão de conduta para cada parte da nossa vida, e é isso que nós temos que observar, né? Agora, a questão que surge é, bom, tudo bem, você está me falando que eu tenho que ser puro, né? Que a pureza implica em não se misturar, né? Em se afastar daquilo que é errado, em ser transparente, em não ter mancha, em buscar ser limpo perante Deus, né? Ou seja, viver aquele padrão que Deus coloca, né? Mas como eu faço para ser assim, né? Como eu devo agir para ser puro, né? E aí a gente vai ver algumas questões que podem nos ajudar, né? Talvez o primeiro ponto, quando eu falo de ser puro, né, para com o Senhor, é justamente eu me entregar a Jesus, né? Quer dizer, ninguém pode entrar num processo de busca pela pureza, né, se ainda não tiver encontro com Jesus, né? Você entregar sua vida para Jesus, reconhecer Ele como seu Salvador, né, é o primeiro passo para que você possa andar num caminho puro aos olhos de Deus, né? A gente tem que reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, né? A gente vê aqui na lição, né, é citado o Salmo 51, 7, né? Salmo 51, versículo 7, o salmista diz o seguinte: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quer dizer, eu tenho que me entregar àquele que pode me limpar, aquele que pode tirar os meus pecados, né? E a Bíblia fala que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus é aquele que Deus entregou por nós, né? Para que pela fé em Jesus nós fôssemos salvos e limpos de todo o pecado, né? Então, você quer ter um caminho puro, né? Entrega a sua vida para Jesus, né? Se você fez isso, você já deu um grande passo. Se você ainda não fez, né, é o primeiro passo e um passo necessário para que você possa ter uma vida pura, né? Lembra, ninguém pode entrar num processo de santificação e pureza da vida se não entregar a vida para Jesus, né? Outra questão também, né? Quer dizer, o que fazer para ser puro? Nós vemos que, primeiro, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Segundo, saiba do seu chamado, né? O que significa isso, né? Depois que você entregou sua vida para Jesus, né, há um chamado de Deus para sua vida, né? Deus te chamou para alguma coisa. Você não está aqui por acaso, né? Você não nasceu sem um propósito, né? Todos nós temos um propósito e todos nós temos um chamado, né? Então, esse chamado de Deus, dentre outras coisas, é porque Deus não nos chamou para a impureza, né? Quer dizer, a gente vai abrir lá, ver lá em 1 Tessalonicenses 4, 7, né? Paulo falando o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, né? A santificação ela é um processo diário, né? Aquele processo que transforma a sua vida, que vai transformando a sua vida para que você possa cada vez mais parecer com Jesus, né? Então, Deus não nos salvou para a gente fazer o que a gente quer, da forma que a gente quer, né? Do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Deus ele nos salvou para que a gente possa refletir o caráter de Jesus, para que as pessoas vejam em nós a figura de Jesus, né? Quando você estiver na escola, as pessoas olhem para a sua vida e falam: olha, de fato, esse é um adolescente diferente, né? Um adolescente que faz diferença, né? Que tem algo na vida dele que é cativante, né? E isso é mostrar a face de Jesus na sociedade. Então nós somos chamados, né, como o Tessalonicenses fala lá, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, né? Então a gente tem que entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, Ele nos chama para uma vida de santificação. E isso tem que ser uma busca diária. Não adianta você vir, você ir na igreja, né? Agora a gente não está podendo ir por causa da quarentena, mas não adianta você ir na igreja só de domingo,
Ou agora que a gente está em quarentena, você só assistir o culto online, né? Sendo que a santificação é um processo no dia a dia. Né? Você não muda o modo como você se relaciona com seu pai, sua mãe. Você não muda o modo como você se relaciona com os seus irmãos dentro de casa. Né? A santificação é um processo que a gente tem que sempre buscar. Né? Você olhar e falar, olha, eu acho que nisso aqui eu estou falhando, eu tenho que melhorar. E eu vou pedir para que Deus me ajude, para que Deus molde a minha vida cada vez mais parecida com Jesus. Então a santificação, né, é justamente você colocar toda a sua vida, né, nas mãos de Deus para que Ele possa te moldar, para que Ele possa te fazer mais parecido, cada vez mais parecido com Jesus. Né? E lógico, né, a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem consciência do nosso chamado, que é para a pureza, né? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, né? Mas isso não é fácil. Você pode falar, é legal, né? Mas isso não é fácil. Né? Eu sou pecador, eu erro, né? E aí entra uma outra questão importante, né? Você tem que pedir ajuda para Deus, né? Nós precisamos o quê? Pedir para que Deus crie em nós um coração puro. Né? Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, né? E nós precisamos da ajuda de Deus. Nós dependemos de Deus para ter um coração puro. Lá no Salmo 51, 10, né? O salmista diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Né? Quer dizer, a nossa tendência, né, como seres humanos, a nossa carne, ela é tendente ao pecado. Né? Nós somos fracos, nós somos imperfeitos. Né? E nós precisamos, portanto, da ajuda de Deus. Nós precisamos clamar, pedir a Deus todos os dias, né, para que Ele crie sempre um coração puro. Né? Isso é algo que tem que fazer parte da nossa oração. Né? Pedir para que Deus nos transforme, né? Tire toda a impureza, né? Nos santifique, nos torne cada vez mais parecidos com Jesus. Né? Eu não sei aqui quem já fez aula de laboratório, né? Mas nós temos um instrumento que se chama cadinho, né? Onde você coloca alguns materiais para você purificar ele. Né? E, por exemplo, o ouro, isso é muito comum com o ouro. Você colocar o ouro e você coloca fogo no material, no ouro, né, para que ele derreta e você consiga separar todas as impurezas. Né? E a gente precisa pedir isso para que Deus, com o fogo do Espírito dele, ele haja, ele queime a nossa vida, né, para que ele tire toda a impureza, tudo aquilo que não agrada a ele, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, né, e para que ele deixe só aquilo que é puro, aquilo que vai agradar a Ele, aquilo que vai honrar ao nome de Jesus. Né? Por isso que o salmista pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Né? Ele reconhece que sem que haja a ajuda de Deus, né, ele não vai conseguir a pureza. Nós precisamos, nós dependemos de Deus. E nós precisamos reconhecer, né, essa dependência de Deus, né? Essa dependência do poder de Deus na nossa vida. Né? A gente muitas vezes acha que a gente pode fazer tudo, que a gente não precisa de ninguém, né? E vocês adolescentes acham ainda muitas vezes, cada vez mais, né, que vocês não precisam de ninguém. Na verdade, nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus na nossa vida. Né? Agora, por que um coração puro? Né? Por que o salmista pede um coração puro? Né? Lá em Provérbios 4:23 diz o seguinte, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Então, um coração puro é porque do coração brotam as intenções e os sentimentos. Né? Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sente, brota lá do seu coração. Se você não tem um coração puro, as suas intenções e os seus sentimentos muitas vezes não vão ser agradáveis a Deus. Quando a gente pede para que Deus crie um coração puro, né, nós estamos pedindo para que todas as nossas intenções e sentimentos que brotarem dos nossos corações sejam agradáveis a Deus, glorifiquem o nome de Jesus. Né? E Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos,
mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então do coração também brotam os nossos planos, as nossas intenções, os nossos sentimentos, mas também brotam os nossos planos. E todos os nossos planos, nós devemos fazer planos. Não é pecado fazer planos. Pelo contrário, nós devemos fazer planos. Mas todos os nossos planos, todos os nossos projetos têm que ser colocados aos pés de Jesus. Por isso, um coração puro é aquele coração onde as intenções, os sentimentos e os planos brotam para a honra e glória de Deus. Você que é adolescente, você está começando a viver a vida, começando a planejar, começando a ter sonhos. Coloque tudo isso aos pés de Cristo. Certamente você não vai se arrepender. Agora, você entregou sua vida para Jesus. Você entendeu o seu chamado, você pediu ajuda para Deus. Agora você tem que conhecer e obedecer a palavra dele. Ou seja, as suas decisões, as suas amizades, seus relacionamentos, planos, sonhos, tudo mais devem ser filtrados pela palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos entender e conhecer um pouco do seu caráter, conhecer aquilo que ele espera de nós. Então a gente tem que buscar estudar a palavra, entender, saber a palavra. Salmo 119, 9 diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação, e Ele espera que nós guardemos o nosso caminho, o nosso caminhar, a nossa vida, segundo a palavra dele. Não dá para ter santificação, não dá para ter coração puro se eu não buscar entender quais são os desígnios de Deus para a minha vida. E esses desígnios Deus coloca na palavra dele. A Bíblia tem que ser um livro de leitura diária. Tem que ser um livro em que nós busquemos com a fé de que aquilo que nós vamos estar lendo lá é palavra de Deus e que transforma a nossa vida, tem a capacidade de nos transformar e nos fazer sempre mais parecidos com Jesus. Salmo 119, 11 diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você não quer pecar, você quer ter uma vida pura, uma vida santa, o salmista dá a resposta: guarda no coração as tuas palavras. Então, não tem como você guardar no coração as palavras se você não buscar, obviamente, estudar a palavra. A Bíblia simplesmente foi num livro ou um app lá no seu celular, onde você recorre só quando você tem aula da escola dominical e olha lá. Se a Bíblia não faz parte da sua vida, do seu dia a dia, se você não busca estudar e entendê-la, como é que você vai guardar no coração as palavras para não pecar contra Deus? Então não é possível ser puro estando totalmente distante da palavra de Deus. Uma outra coisa é você tem que resistir ao diabo. Quer dizer, nós estamos falando até agora que eu tenho que me submeter a Deus, mas eu também tenho que resistir ao diabo. Tiago 4, 7 e 8 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo deixar de ouvir aquilo que Satanás fala muitas vezes através do mundo. Por isso que Tiago fala, a gente tem que sujeitar a Deus. E quanto ao diabo, nós temos que resistir. Você quer ter uma vida pura? Se sujeita a Deus. Coloca a sua vida no altar de Deus. Mas resiste àquilo que o diabo coloca através do mundo. E por fim, corra de você mesmo e dos outros. Ou seja, eu tenho que pedir para que Deus me ajude, mas eu também tenho que fazer força para não ficar perto daquilo que me tenta. Às vezes a gente pede para que Deus nos ajude, mas a gente fica ali de namorico, namorando com o pecado. 2 Timóteo 2,22 diz o seguinte: foge ao teu sim das paixões da mocidade,
segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Você quer ter uma vida pura, um coração puro? Né? Não fique perto do pecado. Né? Certamente você já passou por uma situação dessa, em que você, na escola, muitas vezes presenciou seus amigos fazerem alguma coisa ou falarem alguma coisa que não agrada a Deus. Uma situação dessa, não fique perto. Né? Não faça como o salmista, né? O Salmo 1 fala que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Não fique perto. Né? Procure ter uma vida que agrade a Deus. Né? Corra daquilo que não produz a glória de Deus. Né? Como Timóteo fala, foge das paixões da mocidade. Né? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, só para a gente terminar, né? O texto base, né? Salmo 119, 9. A gente tem que, inclusive, guardar esse versículo, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Né? Pureza, né? O ser puro é o padrão de Deus para todas as áreas da nossa vida. E eu busco isso, eu consigo isso, me entregando a Jesus, sabendo do meu chamado, né, para santificação, pedindo ajuda para Deus, conhecendo a palavra dele, né, resistindo ao diabo, né, e correndo daquilo, fugindo daquilo que não agrada a Deus. Que Deus possa nos abençoar, né, e até uma próxima aula. Escola do mundo.